colesterol e coração. Os dois podem até começar com a mesma sílaba, mas em nada combinam quando a gente pensa em saúde e qualidade de vida. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e a gente vai conversar com um especialista para saber como fazer para reduzir essa taxa quando ela está alta e quais os prejuízos que o nosso coração sofre quando o colesterol está alterado. Olá, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre um assunto que, apesar de ser bastante relevante, tem também suas controvérsias, que é o colesterol. Então eu vou apresentar para vocês, nessa primeira imagem, a molécula do colesterol. Olha, então o colesterol é uma molécula relativamente complexa. Isso aqui é como a gente escreve, né, do ponto de vista químico, né? Existe uma sociedade chamada IUPAC que define isso. E aqui um modelo mais tridimensional. Você vê que é uma molécula bem grande e ela é importante no organismo porque ela serve como esqueleto, né? Então ela é um esqueleto para a produção de vários hormônios. Então o colesterol no contexto da fisiologia humana, ele é extremamente importante para a produção de estrógeno, progesterona, testosterona, membrana de várias células, cápsula lá no sistema nervoso central e etc. Okay? Mas quando esse colesterol ele está circulando, porque o colesterol é uma gordura, isso é de conhecimento já bastante amplo, né? Todo mundo sabe que aquilo é uma gordura. Ele não consegue, portanto, circular na corrente sanguínea livremente. Como ele não consegue circular livremente, porque o sangue ele é líquido, é água, e a água não se mistura com óleo. Ele precisa de uma cápsula para carregar esse colesterol. Aí ele vai para o cérebro, ele vai, enfim, para os ovários, para o testículo, enfim, onde ele atua como matéria-prima. Então existem algumas moléculas, olha, vou ressaltar aqui algumas, chama fosfolipídio. Fosfolipídio funciona meio que um sabão. Ele transforma o colesterol em insolúvel para circular dentro do meio aquoso. E aqui a gente tem uma proteína que é conhecida como apolipoproteína. Na realidade, algumas pessoas falam que o colesterol não causa aterosclerose, não causa infarto. Isso é meia verdade, porque quem causa de fato é a apolipoproteína. Porque é para a apolipoproteína que existe um encaixe numa célula chamada macrófago, que é onde começa aquele processo de deposição de colesterol. Só que, olha, você já deu para entender, quanto mais colesterol eu tenho, mais apolipoproteína eu terei. Então, por que a gente não dosa a apolipoproteína ao invés de colesterol? Porque é caro e porque existe uma relação entre as duas concentrações que é confiável. Quem tem colesterol alto terá também apolipoproteína. Então, o colesterol é sim um marcador de aumento de taxa de infarto, aneurisma de aorta, derrame, angina. Agora vamos ver qual é o grande problema, né? À medida que o colesterol ele vai aumentando e a gente não trata, à medida que a idade vai passando, ou se a pessoa fuma, não fuma, etc., ele vai se depositando aqui, olha. Ele vai se depositando e aqui a gente tem uma parede do vaso, aqui a gente tem a outra parede do vaso, o sangue passa aqui. Ele vai meio que enferrujando, para usar vai criando uma crosta aqui. Não é só colesterol, isso aqui tem outras células também. É meio que um tecido cicatricial com colesterol no meio. E obstrui a passagem de sangue. O sangue não passa através. E aí, quando ocorre a obstrução total, a área do corpo que deveria receber sangue não recebe. Isso chama isquemia. E como o sangue, uma das funções, talvez a principal, seja levar oxigênio, porque o oxigênio é o que mantém a célula viva, aquela área que não recebe, ela morre. Isso chama necrose. Ou seja, se isso acontece no coração, a gente vai ter uma área necrosada, morta. E, obviamente, o coração, enquanto formado de uma pera, você vai ter uma parte que não funciona.
Então a gente acabou de explicar o que é infarto agudo do miocárdio. É a obstrução total da artéria e perda por morte celular decorrente de falta de sangue, já que o sangue não chegou lá porque houve obstrução total. E aí a gente perde a função daquela parte do coração. Agora a gente poderia dar uma paradinha nas imagens para a gente conversar uma coisa que é interessante. Hoje a gente não trata mais colesterol, você trata o conjunto. Porque isto que está ocorrendo aqui não depende só da concentração do colesterol. Depende da idade, depende se o indivíduo fuma, não fuma, depende da raça, depende do diabetes, tem hipertensão, se é estressado, se não é. Então, existem algumas fórmulas que nos permitem identificar quais pacientes têm risco alto para ter derrame ou infarto, ou seja, as consequências do colesterol. E é justamente nesta população ou nestes indivíduos que a gente trata, que você usa medicamento. Vou dar 2 exemplos extremos, então vai ficar fácil da gente entender. Então vamos abrir aqui a nossa ferramenta. É uma ferramenta estatística, né? Ela é pública, tá? Ela está para qualquer pessoa usar. Depois a gente pode deixar um instrumento, só precisa tomar cuidado, porque a gente precisa saber usar a ferramenta. E olha que situação interessante. Olha, então tem aqui idade, tem aqui o gênero, tem aqui a raça, pressão arterial e tem o colesterol também. Então o colesterol é uma parte do problema, ele não é o problema. Então é muito difícil hoje em dia você falar assim, meu colesterol é normal até quanto? Depende de quem você é. Ou seja, você não trata meu colesterol, você trata o risco, você trata o indivíduo, ok? Então vamos exemplificar. Olha só, uma pessoa de 45 anos, tá? Do gênero feminino, branca, que tem uma pressão arterial de 140 por 100, portanto um pouco elevada, que tem um colesterol de 240 o total, o bom é o HDL, tá? 35, um LDL 140. Você observa que o bom colesterol está baixo e o ruim está um pouquinho alto. Mas ela não tem diabetes, ela não fuma, ela não usa nenhum tipo de medicamento para baixar o colesterol, não usa aspirina ou AS e também não está usando remédio de pressão arterial. Olha a taxa de infarto em 10 anos, 2,7%. Isso significa que o risco é bem baixinho e é um risco anualizado aqui por 10 anos, né? Por um ano vai ser 0,27%. Olha que situação interessante. Se eu der remédio para tratar esse colesterol, eu vou diminuir 30%. Olha, eu vou diminuir 30% de 0,27%. É quase nada. Vai dar 0,08 e qualquer coisa. Portanto, aqui não cabe medicamento, porque o risco do efeito colateral do medicamento é maior que o seu benefício. Agora, se eu for olhar só a taxa de colesterol, eu vou concluir que esse colesterol está fora. Então, essa verdade não muda. Só que você aceita que o colesterol está alto, no entanto, a conduta introduzir medicamento não é adequada, porque o risco do paciente infartar e ter derrame é muito baixo. Então agora a gente já introduz um outro conceito que parece óbvio, mas a gente precisa explicar, é que você não trata o colesterol. Você trata, na realidade, a diminuição, ou seja, eu dou remédio visando o objetivo de diminuir infarto, angina, etc. Não é para diminuir o colesterol. Diminuindo o colesterol, eu parto do pressuposto que eu vou diminuir também essas taxas. Portanto, quando o risco é menor do que 5,5% em 10 anos, não compensa usar remédio, mesmo que o colesterol seja alto. Existe apenas uma situação que você não deve usar esse tipo de instrumento. É quando existe história familiar de infarto ou que você detecte na família que todo mundo tem colesterol alto. Porque só 15 a 20% dessa taxa que você está vendo aqui, olha, 240, 35, 40, vem da alimentação do dia a dia. 85% nós fazemos dentro do próprio corpo. Então existem algumas variações genéticas
onde o colesterol chega a 350, 400, não tem nada a ver com alimentação. Esse é outro caso. Aí você respeita. Quando nós temos um LDL acima de 190, não se discute. A gente introduz medicamento e dieta, porque a chance desse paciente ser portador de alterações genéticas que geraram o aumento do colesterol é muito grande. Aí não tem a ver com alimentação e não dá para usar esse instrumento. Mas você vai observar que isso é 5%, não mais que isso. Em 95% das vezes, a gente vai usar esse instrumento. E dá para chegar um pouquinho mais na frente. Olha, essa figura nos mostra, né, o que seria ideal para essa paciente. Então, ela, em tese, ela deveria ter um risco de 0,5% em 10 anos. Mas como ela tem o colesterol alterado, ela está com 2,7%. E é baixo, mesmo 2,7% é baixo. Então você reconhece que o colesterol em relação ao basal, deveria ser meio, está 4 vezes acima. Mas esse 4 vezes acima é tão pouco, considerando que o basal é 0,5, que de novo a taxa anualizada é 0,27 e não cabe o uso do medicamento. Agora vamos dar um exemplo em que a gente deve usar o remédio, né? Então agora a gente vai colocar aqui uma pessoa de 60 anos, né, e homem. Então, dado que um homem de 60 anos, branco, com essas características de pressão arterial e estes níveis de colesterol, qual é a taxa de infarto ou derrame ou morte, né, por uma dessas duas causas, em 10 anos? É 15,5%. Então é bem alta. Neste caso, o uso do medicamento ele está bem ajustado, está bem indicado. Eu não mudei nada, você vê que eu mudei só a idade e o gênero. Então, por isso que a gente está explicando, não tem colesterol normal, depende da pessoa, né? Agora, se eu colocar aqui que essa pessoa fuma, dá uma olhada no 15,1, o que vai acontecer? Olha que coisa, olha, vai para 23,4, ou seja, a pessoa tem 1/5 de chance de morrer em 10 anos. 1/4, aliás. Portanto, o risco é extremamente elevado. Então eu preciso tratar esse paciente, não só do ponto de vista do colesterol, mas eu preciso corrigir a pressão arterial, E à medida que eu otimizo olha, vamos gravar 23,4. À medida que eu otimizo essas variáveis negativas, olha o que vai acontecer. Então o paciente para de fumar, nós vamos deixar a pressão arterial bem controladinha e nós vamos tratar o colesterol dele. Então a taxa de infarto dele vai cair absurdamente. Esse é o nosso objetivo, né? Então tá aqui o nosso exemplo, olha. Nós trouxemos aqui de 23,4, vamos recapitular, parou de fumar, tratou o colesterol, tratou a pressão arterial. Olha para onde vem o risco. É isso que a gente faz. Então o colesterol é uma parte do problema. Eu trouxe de 23,4 para 8,5, para um ideal de 5,7. 8,5 é muito legal, muito aceitável. E a gente pode diminuir esse 8,5 com exercício físico, com dieta e etc. Então, só para ressaltar, tratar a hipertensão arterial e tratar colesterol é a parte farmacológica, mas o paciente tem que fazer, o indivíduo tem que fazer a parte dele. Outra situação interessante é que quando você trata e otimiza o tratamento, você não zera risco. Você percebe? Olha, a gente tem 23,4% em 10 anos, trouxemos para 8,5%. Então isso significa que esta população sem tratamento, cada 1.000 pessoas, imagine 1.000 pessoas na mesma condição, iguaizinhas, em 10 anos 234 vão infartar ou vão morrer, ou vão ter um derrame. Quando eu introduzo o tratamento, eu transformo esse 234 em 85. É altamente vantajoso, mas o infarto, a angina, continua presente, numa taxa muito inferior. Então isso chama risco residual, ou seja, você não zera risco. E isso, na maioria das doenças, salvo algumas exceções, tipo, o paciente tem uma apendicite, você tira a apêndice, zerou o risco. De apendicite não vai ter mais. Mas a maioria das doenças não são assim. Você diminui o risco, mas você não zera o risco. Ok?
Então, olha, agora a gente já entendeu bem a segunda situação, que eu acredito que é a mais fácil, né? Porque você com medicamento diminui um monte o risco cardiovascular. Agora tem uma situação, que é a primeira, que eu só vou ressaltar, que é quando você tem colesterol alto, 240, por exemplo, e o risco cardiovascular é muito baixo. Exemplo, uma mulher de 40 anos, com pressão arterial normal, 240 de colesterol e um LDL de 150, está alto. Lembra que eu ressaltei, até 190 a gente, né, pode usar o nosso aparelhinho. Acima de LDL, acima de 190 não dá, então ela tem 150. Apliquei a nossa conta, veio um risco baixo. Você assume que o colesterol é alto, tá? Eu não estou dizendo que é normal. No entanto, a introdução da medicação não tem efetividade, porque o risco dela desenvolver a doença é tão baixo que meio que emparelha com o risco da medicação dos seus efeitos colaterais, que são baixos, viu? As estatinas, que são os remédios que a gente usa aqui, simvastatina, atorvastatina, são medicamentos bastante seguros e usados já há muitos anos, tá? De maneira que não precisa ter preocupação. O que a gente tem que fazer é decidir corretamente para quem introduzir o medicamento. Portanto, colesterol 240, LDL 150, assumimos, está alto. No entanto, o tratamento é não farmacológico. É diminuir gordura, diminuir fritura, perder peso, fazer exercício diário que vai melhorar. Em torno de 20% mais ou menos, ou até 20% a gente espera de melhora nesta situação. Eu acho que é basicamente esta situação que é a situação que a gente encontra na maioria das vezes. Então você vai ver muito na mídia, na internet, Instagram, etc., as pessoas falando que os medicamentos de colesterol causam isso, causam dor, de fato, mas é uma porcentagem bem pequena das pessoas. Então a indicação correta da medicação, ela é fundamental, porque aí você tem benefício. Tratar só colesterol, você vai tratar algumas pessoas que não precisam, ou seja, que não vão ter o benefício. Aí concordo, aí não tem indicação, porque todos os remédios, né, desde o AS até a estatina, dipirona, etc., têm seus efeitos colaterais, mas também tem as suas indicações e também tem as vantagens do uso, ok?